Você sabia que a House Music talvez não fosse a mesma que a gente conhece hoje, não fosse pela invenção da fita cassete? Vem comigo que eu vou contar essa história. A gente tem que voltar lá para os anos 40, Estados Unidos, o país ainda sofria segregação racial e tudo era dividido entre pretos e brancos. Escolas de preto, escolas de branco, hospitais de preto, hospitais de branco, bares de preto, bares de branco. E o mesmo acontecia na música. Tinham rádios que só tocavam música dos brancos e rádios que tocavam o que eles chamavam de R&B, que englobava soul, o funk, que anos depois veio se tornar a disco music. Do outro lado do mundo, a fita foi inventada na Alemanha. Ela era muito grande, pouco portátil, mas com a evolução da tecnologia, ela começou a ganhar proporções menores, mas ainda precisava de muita aparelhagem técnica para a sua gravação e reprodução. Essa tecnologia basicamente ficou restrita a estúdios e produção de audiovisual. Nos anos 70, já tinha acabado a segregação racial nos Estados Unidos e as pessoas tiveram contato com o que era chamado então de disco music, a música das discotecas. A disco music cresceu tanto, que passou a incomodar. Tá? Houve um movimento contrário à disco music, que culminou com o Disc Destruction Night. Foi um evento em que pessoas se reuniram para tocar fogo em discos e isso enfraqueceu muito o movimento da disco music. Nesse mesmo período, a Philips já tinha inventado a fita cassete. Ela já era portátil, permitia gravação, apagamento e reprodução com aparelhos diminutos e foi uma ferramenta de popularização da música. Então ela não foi muito bem aceita pelo mercado musical e muito menos pelas grandes gravadoras, porque as pessoas agora poderiam fazer suas réplicas e poderiam piratear as músicas copiando aquilo, compartilhando entre pessoas e com valor aquisitivo mais baixo. Com isso, e com o enfraquecimento da disco music, um DJ chamado Frank Knuckles percebeu que o público da disco music tinha sido reduzido e começou a buscar formas de deixar as músicas ainda mais dançantes. Então ele começou fazendo algumas edições, repetindo alguns trechos de músicas, fazendo alguns loops, colocando camadas de som em cima de outras. E para fazer isso, ele se utilizava das fitas, porque no vinil não era possível você gravar vinil, a não ser que você tivesse uma grande produtora, um grande estúdio para poder fazer todo aquele processo, que é um processo industrial físico, que dependia de grandes máquinas, prensagem e tudo mais. Mas com a fita, você poderia juntar trechos de música e, se não der certo, poderia apagar e gravar tudo novamente. Então, com esse setup, unindo o vinil com a fita, ele passou edições de músicas que eram ainda mais dançantes. E as pessoas começaram a gostar tanto disso que começaram a buscar essas músicas em outros espaços. Eu quero a música que toca lá no Warehouse do Frank Knuckles. Eu quero a música do The Warehouse. E isso virou a House, Quero um House. E assim nasceu o House Music. E a gente tem a House Music como a gente conhece hoje. E aí, você sabia disso? Me segue aí para mais historinhas como essa.